Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais uma vez estamos aqui para partilharmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje está em Lucas 24, de 13 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns de nós foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, o partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muitas vezes nós estamos como os discípulos de Emaús. A gente tem uma longa caminhada, muitos de nós desde criancinha, fez catequese, primeira comunhão, já foi coroinha, já serviu de várias formas na igreja e vem caminhando durante muitos anos com o Senhor Jesus. E muitas vezes nós não reconhecemos o Senhor Jesus que está presente no nosso irmão, e muitos nem reconhecem Jesus na Eucaristia, por incrível que pareça. Muitos que comungam não reconhecem que ali é verdadeiramente o Senhor Jesus. É uma verdade. Muitas vezes nós caminhamos durante tanto tempo com o Senhor Jesus e nós não percebemos que Ele está ali no nosso lado. E muitas vezes nós até reclamamos porque nada acontece na nossa vida. A gente quer muitas coisas e não consegue, porque a gente acha que o Senhor Jesus não está conosco. O Senhor Jesus, Ele está sempre caminhando conosco.
e sempre realizando grandes maravilhas na nossa vida. E muitas vezes aquilo que nós tanto queremos é algo que nem é bom para nós. E por isso que muitas vezes nós não conseguimos. Porque o Senhor Jesus, Ele conhece cada um de nós, conhece o que se passa no íntimo de cada um de nós e sabe do que nós necessitamos. Que possamos continuar caminhando com Jesus, mas que a gente possa pedir ao Espírito Santo que possa abrir os nossos olhos espirituais para a gente poder enxergar verdadeiramente Jesus. Jesus em nós mesmos, nos nossos irmãos e em tudo que acontece à nossa volta, pois Ele está sempre realizando muitas coisas na nossa vida, ao nosso redor. Somos nós que muitas vezes não percebemos. Que possamos abrir os nossos olhos espirituais e enxergar o Senhor Jesus que caminha sempre conosco. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.